Boa noite. Que a paz esteja fortemente entrando no seu lar neste momento. A paz que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma graça e um prazer podermos estar aqui comunicando o Evangelho do Senhor nesta noite. Gostaria de continuar compartilhando com você, eu sou. Jesus, por várias vezes, ele se apresenta a nós, particularmente ao seu povo, ao povo judeu, como o próprio Filho de Deus. Aquele que deveria vir, o esperado de todas as nações. Em verdade, todas essas terminologias, apesar de parecer estranhas ou distantes de nós, eram bem conhecidas do povo judeu. O povo judeu tinha o ideal de aguardar o Messias, de aguardar aquele que seria enviado pelo Senhor, para comunicar o que aconteceria para o futuro. O futuro nós já estamos vivendo. Há 2000 anos ele já veio e nos deixou um legado, nos deixou uma palavra e nos deixou um caminho que nos conduz para a verdade. A verdade confronta dia e noite com a mentira, com a falsidade, com o engano, que muitas vezes eu mesmo vivo, você vive, porque nós nos deixamos levar pelas condições e conduções que vêm até nós, exatamente porque nós não vigiamos o suficiente, porque não aprendemos isso em verdade. A religião não tem essa capacidade, mas a palavra de Deus é viva, é eficaz, e ela nos proporciona a condição de aprendizado tão excelente quanto é possível. Certamente não alcançaremos a perfeição. A perfeição está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas nós alcançaremos a estatura de varão perfeito, a estatura do crescimento e do desenvolvimento que Deus tem proposto para nós. O termo de hoje é: eu sou o pão da vida. Quando nós pensamos em pão, nós pensamos em alimento. Inicialmente, a palavra de Deus vai comparar o próprio Senhor com o alimento. Em João 6, a partir do versículo 1 até o versículo 14, nós temos que Jesus sobe para entregar uma mensagem ao povo. E milhares de pessoas se reúnem em torno dele. A palavra de Deus diz que eram cerca de 5.000 homens, mas contando homens, mulheres e crianças, segundo o historiador Joséfo, que é muito bem respeitado como historiador cristão, ele diz que o número avançava as 22.000 pessoas. Logo, nós temos uma situação assim inusitada. Eles estavam à beira do deserto, estavam ministrando para as pessoas que estavam sedentas da palavra, do conhecimento, da sabedoria. E à medida que Jesus ia ensinando, as horas iam transcorrendo. Não é como hoje que a gente faz todas as coisas engessadas num culto, dentro de uma igreja, entre quatro paredes. Era aberto, era céu aberto. A voz, Deus dava uma graça tão poderosa que ela ecoava, ela chegava a cada um. Evidentemente o terreno, você pode dizer, ajudava, pode ser, mas nós vemos aqui é a graça de Deus. E Jesus, ele coloca os discípulos numa situação interessante, porque em dado momento, vendo que as pessoas já estavam desmaiando de fome, ele diz: precisamos alimentar essas pessoas. E coloca essa situação nas mãos dos discípulos, que voltam para ele: Senhor, nós não temos como alimentar uma multidão tão grande. Seriam necessários 200 denários, que correspondem a um valor muito grande em dinheiro. E eles não possuíam esse dinheiro. E ainda que tivessem esse dinheiro, não haviam padarias por perto. Eles teriam que ter encomendado, feito um planejamento muito grande para alimentar toda aquela população. Olha, homem nenhum teria solução nesse caso, mas Jesus tinha a solução. Ele se aproxima então dos seus discípulos e traz de volta para si o problema. Ele pergunta: o que vocês têm? E um dos discípulos diz: Senhor, esse rapaz tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para toda essa multidão? E o Senhor diz: isso basta. Prepare as pessoas.
organizou aquelas 22.000 pessoas em ranchos de até 50 pessoas. Então ele eleva o pão e o peixe ao céu e dá graça pelo alimento. Começam aí os ensinamentos. Em seguida, ele entrega os pães e os peixes, colocando-os em cestas diante dos discípulos e disse: distribui. Olha como Deus é lindo para conosco, facilitador, se você quiser dizer. Ele chama cada um de nós aos problemas, porque sem desafios não vamos crescer, sem desafios não vamos desenvolver, sem desafios não vamos alcançar patamares maiores. Tem muita gente que não gosta de desafio, eu respeito. Não é que eu goste ou não goste, a vida é feita de desafios. E quando você tem alguém em quem confiar, que vai lutar com você nesses desafios, a tarefa fica mais leve. Mas essa tarefa não pareceu leve aos discípulos. Não pareceu plausível que pudesse ser realizada. Mas Jesus, ele então lida com a situação de maneira especial, de maneira a confiar no dom da multiplicação, no dom da prosperidade, que nos é descrito no Velho Testamento, não só em Deuteronômio, mas também no livro, abertamente, no livro de Eclesiastes, e nos traz a visão do que é possível realizar em nome do Senhor Jesus. Ali ele mesmo realizou, mas hoje nós temos o nome, é o nome sobre todo nome. É o nome de autoridade no céu e na terra. É o nome em que todo espírito maligno se submete. É o nome que abre portas onde não tem portas, mas também fecha, onde elas deveriam nunca ter sido abertas. Por isso, a nossa confiança precisa estar focada num texto como esse, não para observar que o pão foi multiplicado, mas que o poder de Deus está à nossa disposição. Jesus então entrega aos discípulos os cestos, e eles caminham por meio da multidão. À medida que as pessoas tiravam, comiam e se fartavam, não faltavam. E ao alcançar as 22.000 pessoas, eles retornam. E Jesus diz: todos se alimentaram? Sim, Senhor. Todos se alimentaram bem? Sim, Senhor. Então voltem e recolham tudo o que sobrou. Uma lição extraordinária, que Deus não lida com o desperdício. Deus não lida com aquele que não dá valor ao que o Senhor proporciona. Tudo quanto eu tenho, você tem, nós conquistamos na força do nosso trabalho, na força dos nossos estudos, ok? Mas com a bênção de Deus. Creia você ou não. Seja você cristão, espírita, católico, livre, pensador, não sei, o segmento religioso que você tem. Uma coisa eu te digo, só há um Deus. E não me venha com essa conversa de que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos vão conduzir a Deus para o grande dia do Senhor. Que seja um dia não terrível para você, mas um dia de glória para a sua salvação. E o cristianismo é o caminho que nos mostra a salvação plena. E ela está com Jesus, o Senhor. Depois disso, o Senhor se retira e se afasta. Por quê? Porque no versículo 14 está escrito assim: este é verdadeiramente o profeta. Eles ainda não reconheciam a Jesus como o Messias, o Filho de Deus, mas como um grande profeta, um profeta que operava muitos sinais, maravilhas. Mas Jesus não é só um profeta. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha, ele se retirou porque eles queriam fazer dele um rei. O tempo todo eles focavam a condição política. Eles estavam sempre queixando e murmurando do Império Romano. E Jesus não veio para esse tipo de situação. Não veio para resolver esse tipo de coisa. Ele veio para resolver o problema da nossa salvação. Ele veio para resolver o problema da nossa vida contra a morte, especialmente. E junto disso, todas as coisas vão ter a sua solução, mas na confiança do Senhor. E o povo ainda não havia desenvolvido isso.
Então ele se retira. Caminhando um pouquinho na palavra, eu sou o pão da vida, no versículo 24, ainda no capítulo 6, está escrito assim: quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Eles atravessaram o mar de Tiberíades. É um lago muito grande, que retém uma quantidade extraordinária de água. E ao chegar ao outro lado, eles se surpreenderam, porque Jesus já estava ali como quem estava ali já há algum tempo. Vejamos isso. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais. Interessante isso. Porque aquele que busca Jesus por causa dos sinais não é confiável. Ele só quer o lucro. Ele não quer saber o valor da xícara. Ele quer beber a água ao tempo dele. Muitos de nós temos essa situação conosco. Levar vantagem, ter resultados positivos e não querer passar pelo processo. Jesus estava conduzindo aquela multidão a um processo. Enquanto alguns iam pelo mar, a maioria foi por terra. Porque é possível, eu estive lá, tive a graça de estar lá com a minha esposa, e nós vimos que é possível. A gente vislumbrou tudo isso. As pessoas caminharam em volta do mar da Galileia, também chamado mar de Tiberíades. E agora nesse encontro, Jesus começa a ensinar: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai, olha o conselho, trabalhai, não pelo alimento que se perde, porque do café da manhã vamos para o almoço, do café do almoço para o lanche da tarde, do lanche da tarde muitos vão para o jantar, outros para um segundo e depois para um terceiro lanche final da noite. Já outros jantam e fazem um segundo lanche já à noite. Então é importante que você busque ao Senhor, não por conta daquilo que Ele possa te dar, mas por conta daquilo que você possa alcançar de conhecimento, sabedoria, crescimento espiritual, buscando uma identidade no Senhor. Você já tem uma identidade na terra, mas ela vai morrer com você. Seu nome vai desaparecer com a sua morte. Pode colocar seu nome aí na rua, legal. Qual que é a diferença? Eu ando por Lafayette e eu vejo o nome de muitos parentes meus em ruas. Eu fico pensando assim, o sobrenome é. Aí eu pergunto para algum parente mais idoso e eles me explicam. Beleza, mas a pessoa já passou, a obra já passou. Para reconhecer tem que haver uma pesquisa. Mas quando você tem uma identidade espiritual em Cristo, você se torna eterno. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, Ele afirmou, e eu ministrei isso agora, há poucos dias atrás: eu sou a ressurreição e a vida. Mediante essa condição, aquele que crê no Senhor jamais morrerá. E o seu nome se perpetuará, não esse nome terreno, mas o seu nome se perpetuará diante do Senhor. Por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. E isso só através de Jesus Cristo, o pão da vida. Comendo o pão que o Senhor traz para nós, nós comemos o pão da sabedoria, o pão do conhecimento. Nós não vamos nos fartar com sinais, com maravilhas, com milagres. Nós vamos nos fartar com a presença dEle, com o conhecimento dEle, com a intimidade
e a ligação que nós vamos ter com Ele. Porque Jesus é um com o Pai. Eu sou. Mas eu preciso alcançar ser um com Jesus, para aí ser um com o Pai, com o todo. Trabalhar, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O que permanece para a vida eterna? Nu eu entrei nesse mundo. Tudo que eu tenho aqui agora é lucro. Sapato, meia, tudo. Toda a minha vestimenta é lucro. O carro que eu vim, lucro. Lucro. Mas o que eu posso levar para a vida eterna? Nada. Apenas o que eu alcancei do Senhor. Porque é de graça. A salvação é gratuita. Na terra eu participo da obra. Eu realizo o bem, o benefício, primeiro a mim, depois ao meu próximo. E todo aquele que precisa é o meu próximo. Todo aquele que anseia é o meu próximo. Trabalhai, não pelo alimento que se perde. Que alimento é esse então? Mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem, Jesus, vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento que faltava para o mundo. Eu sou a coragem contra o medo. Eu sou a saúde contra a enfermidade. Eu sou a sabedoria contra a ignorância. Eu sou a paz contra a guerra. Eu sou a solução para cada problema. Então Jesus é o eu sou. Ele se manifesta gloriosamente quando procurado, quando buscado. Não é difícil de encontrá-lo. Aleluia. E esse selo é o Espírito Santo, que é dado a todo aquele, primeiro a ele. Ele é a primícia, o primeiro, a primícia de todos nós. Ele entrou no reino de Deus primeiro. Ele está sentado à direita de Deus Pai. E todo aquele que crê nele receberá o mesmo selo. Porque como que eu serei igual a ele? Buscando na terra, no tempo atual de vida humana, esse conceito para mim. Não é difícil, não é tão complicado. O problema é quando eu resisto ao conhecimento. Eu insisto nas minhas próprias ideias, processos mentais, religiosos. Aí, querido, só confusão. Eu preciso abrir meu coração. Não deve ser à toa que o Senhor pede unicamente na Bíblia inteira: Filho meu, dai-me o teu coração. Porque o coração compreende a ciência do homem, o conhecer do homem, a sabedoria do homem, o propósito que o homem tem. Aleluia. Então, questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: não há dúvida, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele, o Deus Pai, foi enviado. Ainda hoje, e não somos nem judeus nem hebreus, que é o mesmo povo, a dúvida é lacinante. Nós colocamos imagens, nós colocamos ídolos, nós colocamos heróis, nós buscamos em patuás, nos espíritos malignos, como se eles fossem lindos e maravilhosos. Eles são um terror dessa terra. Nós buscamos neles a solução dos nossos problemas. Eles resolvem aqui e maquinam o mal do lado de cá. E uma vez que você põe sua dependência nessas coisas, sua dependência não está no Senhor. Você até fala de Deus. Deus te abençoe, Deus cuide de você, Deus vai olhar por mim. Que Deus?
Deus tem nome. Êxodo 3, verso 14, ele falou claramente a Moisés. Então está falando comigo, com você. A Bíblia fala. E ele disse, diga ao povo que eu sou. Eu sou o que sou. Ou seja, em todas as minhas necessidades, eu irei ao Senhor. E Ele vai prover. Ele vai prover para mim a solução de cada causa, de cada problema, de cada dificuldade. O homem confia muito em si mesmo. Isso não é ruim. Mas ele deve reverenciar ao Pai Celeste, ao Criador de todas as coisas. E aqui o Senhor é muito claro. A obra que Ele anseia, e isso é o início, querido, é o pontapé inicial, é crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. A partir daí, eu aceitei que Ele é o Filho de Deus, então eu quero Ele comigo. Então eu preciso recebê-lo publicamente. Eu recebo Jesus Cristo como único Deus e suficiente Salvador da minha vida. Então eu não vou mais recorrer a espíritos, a ídolos, a gente grande ou gente pequena. Eu vou confiar no meu Deus, e a partir da confiança com Ele, e eu pedir a Ele, então eu vou às pessoas, e com as pessoas eu vou praticar o bem. Eu vou ansiar por ajudar o próximo, amar o próximo. Não é fácil amar alguém. Não é fácil aceitar o outro do jeito que ele é. Estou mentindo? Pensa aí. Muitos de nós são apavorados, ansiosos. E eu tenho falado que até o mês tem sido atingido nisso. E que mês tem sido esse mês de março? Mas, glória a Deus, o mês de abril me vem aí. E eu já peço a bênção de Deus sobre o mês de abril para cada um de nós. Ore pelo mês de abril, para livramento na saúde, para livramento na área financeira. Ore para equilíbrio mental, porque está apertando, está estreitando contra todos nós. E nós precisamos de livramento. Eu te receito o pão da vida. Coma do pão da vida. Eu vou procurar cada dia comê-lo mais, pouquinho mais, até que eu me farte. E quando eu me fartar, eu continuarei comendo. Porque a fome não termina, senão na condição de que o Senhor é o alimento principal da nossa vida. Quer ver um pouco mais? O versículo 31 diz assim: nossos pais comeram o maná. O maná é o pão que foi dado ao povo hebreu no deserto. Eles estavam em pleno deserto, não havia o que comer. Como sempre, como seres humanos maravilhosos que somos, começamos a reclamar. E naquela época os hebreus se reclamaram de Moisés e de Arão, seus líderes. Quando você reclama dos seus líderes, você está reclamando do próprio Deus. É o que a Bíblia diz. Particularmente se estamos em Cristo. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Presta atenção no termo. Pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim.
Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, o excluirei. A maior alegria do homem, segundo Lucas capítulo 10, verso 19 em diante, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Não é ter carrão, não é ter mansão, não é ter casa, não é ter luxo, não é ter sucesso, não é ter poder, querido. É ter o nome escrito no livro da vida. Porque o Senhor disse, jamais o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai. Olha para você ver que o tempo todo ele coloca a situação do Deus Altíssimo, comparando ele com o Pai, comparando a ele com aquele que tudo faz e ninguém pode impedir. O tempo todo Jesus exalta a glória do seu Pai e não busca para si mesmo. Amém? Aleluia. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Eu penso, humildemente, que todo pastor que lê esse texto deve doer nele. Porque quando a gente lê esse texto, a gente fica fazendo assim, um relato da turma que já ficou pelo caminho, abandonou, se levantou contra, caluniou, difamou, saiu caladinho, feito um ladrão e abandonou o aprisco. Uau! Toda ovelha que pula a cerca é comida lá fora, de lobo. Mas dói. Eu acredito que se dói em mim, dói em outros. Porque com certeza há muitos pastores e pastoras que amam suas ovelhas. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir a mim, deixa eu refazer, de fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele estava diante de pessoas que o viam, podiam tocá-lo. Nós não podemos vê-lo, a não ser por uma manifestação muito clara, uma visão de Deus mesmo. E nós cremos. Uau! Nós cremos. O próprio Jesus, respondendo a uma mulher, ele disse: felizes os que hão de crer sem ver. Muita gente precisa palpar alguma coisa para que a sua fé se materialize. O crente em Jesus Cristo crê em um Deus que viveu e morreu e ressuscitou como primícia de todos nós. E nós cremos sem vê-lo, sem ouvi-lo, mas entendendo a força e a dinâmica da sua vida através dos escritos dos apóstolos, dos profetas. No que você crê? O que você tem comido? É alimento saudável, puro? É o pão da vida? Então o eu sou faz parte da sua vida. O versículo 45 diz assim, encerrando: está escrito nos profetas, ou seja, no Velho Testamento,
e serão todos ensinados por Deus, D maiúsculo, Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, mas dele aprende, vem a mim. A não ser aquele, letra maiúscula, referência a Jesus Cristo, ao Filho, que vem de Deus. Eu vim da terra. Jesus veio do alto. Eu vim de baixo. Jesus veio de cima. Tem a vida eterna. E aí ele finaliza dizendo: eu sou o pão da vida. Amém? Com essas palavras, eu peço a Deus que dê fome a você. Fome do ensino, do conhecimento. Porque um pão vem para alimentar. E Jesus nos diz para nós não nos saciarmos com sinais, mas também para buscarmos o poder. Há poder no nome de Jesus. Há muito poder. Há poder no conhecimento. O conhecimento vai me blindar e proteger. Quando eu cair, eu sou homem. O Senhor não me deixará no chão. Ele me alcançará, me levantará, vai me limpar novamente. Quantas vezes Ele já fez isso? É um Deus sincero, único e verdadeiro, amoroso, que anseia por filhos e quer ser chamado de Pai. Eu queria apresentar agora a água. Nós oramos muitos dias pela água, mas tivemos uma interrupção de tempo. Estamos retornando com as lives agora. Eu gostaria que você preparasse aí rapidamente um copo com água. Se você não pode preparar agora por algum motivo, quando a live terminar, apresenta a Deus pela sua fé, um copo com água. Aí eu queria apresentar para toda a família: apresente uma vasilha, faça um suco, um café, cozinhe com essa água, porque a água é um ponto de contato muito forte. A rocha que deu água aos hebreus no deserto era o próprio Senhor. Vamos orar? Pai, eu te apresento esta água para que seja um ponto de contato para a cura de tantos quantos creiam. E na fé de cada um que vai levar a água a um terceiro, que às vezes está hospitalizado, está no pronto-socorro, pronto atendimento, está trabalhando agora. Senhor, pela nossa fé, o Senhor mesmo disse, aleluia, que não haveria mais sede. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Senhor, sacia a nossa sede de saúde, de cura. Blinda o teu povo, o povo que tem fé no Senhor, que come do pão da vida, que acredita no eu sou, para que essa doença chamada Covid não ataque, e atacando, não venha destruir. Porque a tristeza é enorme quando um ente querido parte. Quando somos verdadeiramente provados e vencidos. Tem misericórdia, Senhor. Que possamos agora, em nome de Jesus, participar da água.
e ela seja, em nome de Jesus, um ponto de contato. Amém? Glória a Deus. Eu encerro o tema de hoje, eu sou o pão da vida. Mas eu não encerro o assunto, eu não tenho capacidade para isso. O assunto é infinito. E da forma mais simples eu trouxe para você. Para que você estude, pesquise, avance no conhecimento. É possível. É muito possível, não é provável não, é possível. Cresça no conhecimento e na sabedoria. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Estamos num tempo muito perigoso. Um tempo que está levando a vida ao estresse absoluto. A ansiedade que corrompe, destrói a saúde de qualquer um. Por isso, amado, minha amada, amigos, vocês que creem no Senhor, ou que estão estabelecendo a fé agora, procurem conhecê-lo. Não há lugar melhor do que a própria palavra dele, que ensina sobre a pessoa dele. Amém? Se Deus permitir, quarta-feira que vem nós estaremos de volta. Estaremos trazendo uma mensagem do Senhor para o coração de cada um dos amados. E em breve estaremos expandindo o trabalho para jovens, adolescentes, crianças, juniores. E assim, consequentemente, vamos alcançar cada faixa etária e gênero. Porque assim o Senhor anseia de cada um de nós um trabalho cada vez maior e bem feito. Como eu não posso fazê-lo sozinho, glória a Deus, Deus vai levantar pessoas que sejam capazes em cada área. Nesse sentido, ore por nós, ore pela Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, Catazaus da Noruega, pela Quadrangular Kids, para que nós possamos desenvolver essas lives e possamos fazê-las segundo o propósito de Deus. Amém? Eu te abençoo, abençoo a sua família e me despeço nessa noite maravilhosa de domingo, um pouquinho de chuva para refrescar um pouco, para trazer também um frescor à nossa alma. Que o Senhor possa continuar falando com você aquilo que a hora não permita mais. Amém? Que Deus te abençoe, receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite.